nome é Luiz Henrique. Bom, para finalizar o evento, né, a nossa última palestra, nós teremos a palestra com a Juliana. Ela realizou técnica em nutrição e dietética com experiência hospitalar na ETEC. Ela é nutricionista pela Universidade de São Judas Tadeu, é pós-graduada em terapia nutricional pela USP e atualmente ela é residente do programa de urgência e emergência pela Unifesp. E ela irá falar hoje um pouquinho para a gente sobre os desafios do atendimento hospitalar em tempos de pandemia. Um assunto muito importante, né, no que a gente está vivendo hoje em dia. Muito obrigada, Ju, por topar, por estar aqui hoje com a gente e finalizar a nossa semana, que foi muito especial, e principalmente com esse assunto, que é o que todo mundo quer também saber e se informar, né, como futuros profissionais, pelo que a gente passou hoje. Muito obrigada. Bom, gente, olá a todos, uma boa tarde para vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite de hoje. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo palestrar para vocês. Para mim é sempre uma honra, é sempre muito gratificante, é sempre muito gostoso falar das minhas experiências e da minha rotina também. E eu espero que, de alguma maneira, né, o que eu trouxe aqui hoje para vocês, espero que eu possa contribuir um pouquinho com a formação de todos, né? Acredito que está todo mundo aí já na reta final? Ou não? Não. Eu, por exemplo, a minha turma, né, a gente ainda está no segundo ano, então falta meio termo ainda. Falta aí 50% do caminho, mas vocês vão ver, gente, que passa assim voando. 4 anos de faculdade não é nada. Já estamos vendo com a pandemia que passou assim. Sim, passa que a gente nem vê. Assim, só é muito triste, né? Infelizmente, vocês pegarem aí a metade da graduação nessa situação que a gente está vivendo hoje, né? Mas infelizmente faz parte, né? Ninguém esperava por isso, mas estamos aí, né? Então, bom, vocês já me apresentaram, né? Então vamos para o próximo slide. Bom, como vocês sabem, eu sou residente, né, do programa de urgência e emergência. E a minha residência, ela acontece no Hospital São Paulo, que é um hospital público, né? Então, só para contextualizar, o Hospital São Paulo, a parte do pronto-socorro, ele é bem extenso, né? Então, o nosso pronto-socorro, ele é dividido em reta grave, que a gente chama que é a nossa unidade de terapia intensiva, reta semi-intensiva, que é semelhante à reta grave, porém, nessa ala os pacientes eles estão um pouco mais estáveis. Nós temos a reta mista, que é uma área do pronto-socorro que ela é destinada exclusivamente para os pacientes em cuidados paliativos, né? E nós temos o corredor, que o corredor ele abrange as áreas de observação cirúrgica, observação clínica, uma observação para pacientes neurológicos, a sala de emergência, que é comum em todo pronto-socorro, né? E o famoso corredor, que é aquele corredor que a gente está cansado de ver aí, né, na televisão, principalmente o Hospital São Paulo que vive passando, que é aquele corredor super lotado, né? Infelizmente, não tem leito para todos os pacientes, então tem paciente que acaba ficando internado no corredor. E, bom, a minha residência, ela se iniciou no ano passado, né? Então, eu sou residente do segundo ano. Ela se iniciou no dia 2 de março do ano passado. Então, vocês imaginem só, né? Eu iniciei a residência já com um pezinho ali na pandemia. Ninguém esperava por isso, né? Mas infelizmente aconteceu. Então, dia 2 de março a gente iniciou a residência e mais ou menos ali no dia 24 de março, uns 22 dias depois, foi decretado o lockdown aqui em São Paulo, né? Então, o que para muita gente acabou se tornando, abre aspas, o novo normal, para mim, infelizmente, acabou sendo o meu normal da residência, né? Eu não tive, assim, muitas experiências do que é um atendimento hospitalar fora de uma pandemia, né? Um atendimento hospitalar normal. Então, eu basicamente já comecei numa situação bem diferente, né?
Ainda mais sendo residente de um programa de urgência e emergência, eu passei a ser também linha de frente, né, numa pandemia. Imagina só, tão novinha, né, tinha acabado de sair da faculdade, não tinha muita noção prática de muita coisa, né, foi uma responsabilidade, assim, muito grande. E no início, assim, bem assustador, né, porque a gente não tinha muita noção do que vinha pela frente, né. Então, houveram algumas mudanças no hospital, né, devido à pandemia. Tivemos que improvisar leitos de UTI para atender os pacientes, né. No próprio pronto-socorro, nós tivemos algumas mudanças também. Por exemplo, a gente tinha dentro do pronto-socorro uma área de observação cirúrgica e essa área ela foi fechada, né, e se tornou uma área de isolamento. Então, todo paciente que chegava para a gente com sintomas da Covid-19, eles eram remanejados para essa área, né, de isolamento e ficavam lá para receber todos os cuidados necessários, né, fazer o exame, até esperar o exame sair, para saber se estava com Covid ou não. E aí, se fossem casos mais tranquilos, né, eles eram medicados, iam para casa e terminavam o isolamento lá. Se não, se fosse um caso mais grave, né, ficam ainda, né, porque essa área ainda existe, ficam nessa área de isolamento e se for muito grave, eles esperam surgir uma vaga numa UTI para serem remanejados, né, para UTI. Para vocês terem noção, essa observação cirúrgica que acabou se tornando uma área de isolamento, ela tem capacidade para 16 leitos. E com a pandemia, né, a gente chegou a receber nessa área 50 pacientes, né, que foi em janeiro desse ano, que inclusive eu estava rodando, né, nessa parte do corredor, e eu cheguei a pegar 50 pacientes. Gente, vocês não têm noção do caos que foi. Imagina uma área que tem capacidade para 16 ter que comportar 50 pacientes. Assim, era surreal. Surreal. A gente não tinha para onde andar ali dentro, né? Porque todo cantinho mínimo tinha um paciente ali. Então, não tinha leito suficiente. Então, tinham muitos pacientes que precisavam ficar em macas, porque não tinha cama. E até mesmo pacientes que ficavam em cadeiras de roda. Então, foi uma situação, assim, muito, mas muito assustadora. Depois que começou a vacina, que as pessoas passaram a se vacinar, graças a Deus, já diminuiu muito. Hoje, nessa sala de isolamento que a gente tem no pronto-socorro, a gente tem uma média aí por dia de 2 a 3 pacientes. Às vezes a gente tem um paciente só. E assim, dá um alívio muito grande mesmo. Ok, pode passar. Só para contextualizar mais um pouquinho, no início da pandemia, o público-alvo que a gente mais recebia lá no hospital eram pacientes idosos, né? E pacientes com presença de comorbidades, né? Então, pacientes obesos, diabéticos, hipertensos, né? Ou com algum problema já prévio de respiração. E aí, com o tempo, a gente foi vendo que esse perfil ele foi mudando, né? A gente pode observar hoje na televisão falando, né, nos meios de comunicação, que hoje a gente também tem bastante jovens, né, pacientes mais jovens, às vezes na faixa dos 30, 50 anos, até mesmo um pouco mais jovem que isso. E pacientes também sem ausência alguma de comorbidade. Ok. Falando um pouquinho sobre a minha rotina, ela é uma rotina muito parecida à rotina que eu tenho com os pacientes de Covid com relação aos pacientes que não são Covid, né? Mas é claro que a gente tem algumas mudanças aí. Então, um dos nossos primeiros itens, né, na nossa rotina diária é checar as prescrições médicas. Então, a gente observa qual que vai ser a via de alimentação desse paciente, né? Se vai ser um paciente que vai se alimentar por via oral, ou via interal, ou via parenteral. É o primeiro item que a gente checa na prescrição, para então a gente conseguir fazer as nossas condutas, né?
A gente checa, no caso de pacientes que estão em unidades de terapia intensiva, se eles estão recebendo drogas vasoativas, sedativos. No caso de pacientes com COVID, a gente também fica muito atento se ele está recebendo algum tipo de relaxante muscular, né? Normalmente, os pacientes de COVID acabam recebendo rocurônio, né? Eles fazem uso de rocurônio, que é um medicamento para auxiliar no momento da intubação, né? Procinéticos e laxantes. Então, são alguns dos principais itens que a gente precisa ficar de olho diariamente. Ok. É parte, né, da nossa rotina triar, avaliar e fazer o diagnóstico nutricional de todos os pacientes que internam no hospital, né? Mas, no início da pandemia, né, com aquela resolução do CFN, que foi divulgada no dia 18 de março, a gente passou a não triar mais e nem fazer avaliação antropométrica nesses pacientes, né? Então, essa resolução, ela diz que a assistência nutricional poderia ser por meio não presencial, né? Até uma data que eles estipularam que era até dia 31 de agosto. Mas é claro que isso, gente, não é uma regra, não é uma obrigação. É algo que a gente poderia decidir em conjunto com a equipe do hospital, tá? Então, foi decidido que até essa data a gente não estaria atendendo de forma presencialmente esses pacientes. O que também foi, assim, um desafio muito grande para a gente, porque imagina só, né, a gente ter que ter as nossas condutas como nutricionista sem ver a carinha do paciente, sem conversar com ele, foi muito complicado. Então, na parte da triagem, a gente até tinha como entrar em contato com os familiares, né? Por telefone mesmo, igual os médicos fazem para passar o boletim diariamente e tudo mais. No entanto, nem sempre era possível a gente entrar em contato com esses pacientes, não, com os familiares desses pacientes, né? Às vezes não era viável. Ou quando a gente conseguia entrar em contato, nem sempre os familiares conseguiam referir o que a gente precisava para fazer a triagem nutricional, né? Então, imagina só, aí já começou um belo de um desafio, né? E como a gente também não fazia avaliação antropométrica para poder estimar um peso para esses pacientes, para a gente então conseguir ter uma conduta com eles, a gente passou a utilizar o peso ideal. Então, a gente utilizava os dados relatados, né? No caso, ou pela equipe médica, ou principalmente pela equipe de enfermagem, ou então pela equipe da físio, né? Porque os físios, eles sempre aferem a altura do paciente e fazem um peso que eles chamam que é peso predito, né? Eles precisam dessas informações para poder como que eu posso falar, para poder... Gente, fugiu a palavra. Para poder manipular ali o oxigênio, o coeficiente de oxigênio e tudo mais. Então, a gente utilizava o peso que eles aferiam e a gente fazia o peso ideal desses pacientes. O problema da gente fazer peso ideal, gente, é que, ou como a gente não vê a carinha do paciente, né? Ou a gente pode superestimar as necessidades desse paciente, ou a gente pode subestimar, ou seja, ou a gente pode hiperalimentar esse paciente, né? Porque a gente não sabe se ele é um paciente extremamente emagrecido, se ele é um paciente que está eutrófico, se ele é um paciente que está mais obeso, né? Então a gente pode hiperalimentar esse paciente, ou então fornecer menos aporte calórico e proteico do que ele precisa. Então realmente foi um desafio muito grande para a gente no começo. Hoje, né, falando sobre hoje, a gente não faz mais isso. A gente, graças a Deus, a gente está ali à beira-leito o tempo inteiro com o paciente. Então, a gente passou... se for um paciente consciente, a gente consegue triar com ele mesmo. Se não for possível triar, a gente utiliza o peso estimado, né? Então, a gente faz a avaliação antropométrica nesses pacientes para a gente conseguir ter uma conduta mais adequada.
Nós realizamos as modificações dietéticas, né? Então, os pacientes que estão, vamos supor, por via oral, né? A gente leva em consideração se é um paciente de COVID que tem perdas de paladar ou olfato, porque isso vai interferir muito na aceitação alimentar desses pacientes, né? Se ele tem dificuldade para respirar, então tem paciente que está em uso de máscara, né? De oxigênio e às vezes tem 3, 4, 5 litros ali, e isso acaba atrapalhando a ingestão alimentar também. Então, de repente, se é um paciente que ali na prescrição médica tá uma dieta geral, a gente precisa fazer uma troca para uma dieta que seja mais viável para esse paciente. Então, normalmente a gente deixa uma dieta leve, né? Que a gente sabe que o paciente ele vai ter um pouco mais de facilidade para comer, visto que ele não consegue ficar muito tempo fora do oxigênio, né? Em relação à diarreia também, né? A diarreia, ela é um dos sintomas da COVID, né? Então, os pacientes que têm diarreia, a gente também precisa saber manejar a dieta para evitar que esse quadro se agrave. E no caso dos pacientes que não estão se alimentando de forma adequada, a gente também tem a opção de suplementar, né? Então, de fazer a suplementação oral. E aí a gente acaba utilizando um suplemento hipercalórico mesmo, dependendo da necessidade, um hiperproteico também. Nós checamos, né, os exames laboratoriais diariamente, isso é muito importante também, porque vai nortear a nossa conduta nutricional. Então, a gente sempre observa os exames, né, de hemograma, função renal e eletrólitos, principalmente eletrólitos, né, porque, como eu falei antes, pode haver risco para síndrome de realimentação, né? Então, se é um paciente que chega para a gente sem se alimentar adequadamente já por uns dias, ou se chegam para a gente com IMC muito baixo, corre o risco dele realimentar. E aí a gente precisa observar, né, os exames de fósforo, potássio e magnésio. Caso a gente observe que esteja baixo demais, a gente conversa com a equipe médica, pede para eles poderem suplementar, né, para a gente conseguir evoluir a dieta, né, porque sem a suplementação a gente não consegue fazer a evolução da dieta. No caso, né, de dieta interal. Função hepática e triglicérides também a gente observa bastante, porque às vezes é um paciente de COVID muito grave e de repente ele precisa de uma nutrição parenteral, por exemplo, pode acontecer dos triglicérides aumentarem, né? Então a gente precisa ficar de olho nisso para a gente poder avisar a equipe médica também. E de repente a gente também precisa mudar a prescrição da dieta parenteral. Né? Precisa fazer algumas alterações para evitar que os triglicéridos aumentem mais ainda. E esses pacientes de COVID, eles são pacientes inflamados, né? Então a gente também precisa ficar atento aos marcadores inflamatórios, principalmente a proteína C reativa, que a gente chama de PCR, que a gente também precisa ficar atento e observando diariamente. Nós checamos também diariamente, assim que a gente assume o plantão, as bombas, né, de infusão, para a gente observar naquele momento o que o paciente está recebendo de droga, né? Quais são os sedativos que eles estão recebendo, porque não sei se vocês sabem, mas existe um sedativo que ele tem calorias, né? Que no caso é o Propofol, que é um sedativo que utiliza gordura, né? Então ele tem caloria e a gente precisa levar em consideração essa caloria não nutricional que esse Propofol fornece para o paciente para a gente poder fazer o cálculo de dieta interal. Então a gente faz o cálculo da dieta interal com base na caloria não nutricional que ele já vem recebendo, para não superalimentar esse paciente. Então a gente também, além disso, a gente observa quais são os sedativos. Além dos sedativos, a gente também observa se ele está recebendo alguma droga vasoativa, né? Então, pacientes que estão muito instáveis hemodinamicamente, eles acabam recebendo um teor muito grande de droga vasoativa, né? E nesses casos, a gente, né, em alguns casos, a gente precisa suspender a dieta, manter o paciente de jejum. Então, por isso que a gente observa isso diariamente. Às vezes, mais do que 1 ou 2 vezes ao dia.
Nós participamos também das reuniões multiprofissionais, né? No início da pandemia, a equipe multiprofissional, com exceção, né, dos médicos e da enfermagem, dos fisioterapeutas, o restante a gente não entrava dentro da UTI para poder fazer essas reuniões. Então, lá no hospital, quando eu rodei na UTI geral do hospital, a gente fazia por meio do Zoom. Então, a gente ficava para o lado de fora da UTI e a gente fazia a reunião por meio do Zoom, enquanto a equipe médica estava lá dentro. Só para ilustrar para vocês, a equipe multiprofissional lá do hospital, ela é bem grande. Então, a nossa reunião ela é composta por um médico-chefe, né? Os médicos residentes, aí vem os fisioterapeutas, a equipe de enfermagem, vem a nutrição, a equipe da fono, vem dentistas também, psicólogos, e aí todo mundo se reúne para poder decidir, né, em conjunto quais serão as condutas que nós teremos com cada um daqueles pacientes e as metas, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente consegue fazer já essas reuniões multiprofissionais de forma beira-leito, né? Então, a gente fica dentro da UTI, a gente vai passando caso a caso ali do ladinho do paciente. Então, isso também já voltou ao normal. Nós fazemos o cálculo de dieta interal, né? Então, lá no Hospital São Paulo, nós não temos bomba de infusão para dieta interal. Então, lá o método é gravitacional intermitente, né? E nós também fazemos a modulação de proteína. No parecer da Braskem, eles recomendam não modular proteína. Eu acredito que seja mais por uma questão de evitar que o técnico de enfermagem se exponha mais ao risco de se contaminar, porque ele precisa fazer a instalação da dieta e tudo mais. No entanto, as dietas que a gente tem lá no hospital, infelizmente, elas não têm um teor proteico muito elevado. Então, o paciente de COVID, ele é um paciente que ele já não pode receber, assim, tantas calorias, né? E se a gente deixar de modular a proteína, ele também vai deixar de receber a quantidade adequada de proteína que ele precisa. E ele vai acabar se desnutrindo. Então, isso foi algo que a gente não conseguiu seguir, né? Que a gente modula a proteína desde o início da pandemia para todos os pacientes que precisam. Lá no hospital, é um hospital universitário, né? Então, nós da nutrição, nós temos uma liberdade muito grande de fazer cálculo de dieta parenteral. Mas eu quero deixar muito claro para vocês que, assim, prescrição de dieta é sempre médica. O que nós nutricionistas fazemos é a prescrição dietética, né? Que é diferente. Então, assim, a gente tem, né, essa liberdade para calcular a dieta parenteral, mas é assim, a gente calcula as necessidades energética e proteica e a gente coloca como uma sugestão para o médico. E aí fica a critério do médico se ele quer utilizar a nossa sugestão ou não. A UTI geral lá do hospital, ela é bem aberta assim, para a equipe multi. Os médicos gostam muito de nós, da nutrição, eles levam muito a sério o que a gente fala, o que a gente sugere. Então, eu nunca tive problema quanto a isso. Sempre, todos os cálculos de dieta parenteral que eu sugeri, os médicos aceitaram e eles prescreveram o que eu havia sugerido, tá? Então, normalmente, o cálculo de dieta parenteral, tanto para paciente com COVID quanto paciente sem COVID, a gente divide em 3 bolsas, né? Então, aqui eu trouxe até uma imagenzinha da bolsa de dieta parenteral. Essa bolsa, ela corre para o paciente por 24 horas. E normalmente a gente coloca a meta para o paciente entrar em meta calórica e proteica no 3º dia. Então, ele utiliza 3 bolsas, né, até chegar na meta. Aí, a gente faz o cálculo da bolsa 1, bolsa 2 e bolsa 3. É claro que a gente só vai fazer essa progressão, né, de calorias e de proteínas se o paciente estiver
estiver estável hemodinamicamente, se ele estiver tolerando, aí a gente vai evoluindo até chegar no terceiro dia e o paciente chegar na meta. Claro que se isso não for possível, né, aí demora um pouquinho mais. Às vezes acontece do paciente entrar na meta com dieta parenteral no quarto, quinto dia. A gente precisa saber respeitar os limites do paciente também. Com relação ao aporte nutricional, né, no caso de pacientes eutróficos e sobrepeso, a nossa conduta lá no hospital é utilizar nos primeiros 4 dias, ou enquanto a fase aguda do paciente durar, de 15 a 20 calorias por quilo, né, por dia. Na fase de recuperação, a gente já pode aumentar um pouquinho para 25 calorias. E quando o paciente ele vai para a enfermaria, né, quando ele já está na fase de reabilitação fora da UTI, pode chegar até 35 calorias, dependendo das necessidades do paciente, tá? E o aporte proteico é sempre um aporte hiperproteico. Então, a gente utiliza para paciente eutrófico ou sobrepeso de 1,5 a 2 gramas de proteína por dia. Mas é claro que a gente tem que levar em consideração também que existem pacientes que às vezes precisam fazer hemodiálise, né? E aí, quando eles fazem hemodiálise diariamente, a gente pode chegar aí até 2,5 gramas, porque a gente sabe que tem uma perda aí durante a hemodiálise. Então, precisa ser um aporte um pouquinho maior. Com relação ao aporte calórico em pacientes obesos, né, a gente segue a linha de uma terapia nutricional hipocalórica e hiperproteica. Então, pacientes que estão aí na faixa de 30, 50 de MC, a gente utiliza de 11 a 14 quilocalorias por peso atual, né? Se for pacientes com IMC maior de 50, aí é de 22 a 25 quilocalorias por peso ideal. E o aporte proteico também é sempre hiperproteico, né? Então pode variar aí de 2,0 a 2,5 gramas de peso ideal por dia. É importante frisar aqui para vocês que em nenhum momento a gente utilizou formas de geral com imunomoduladores, né? Porque apesar da gente entender que a Covid é uma doença que fragiliza muito a nossa imunidade, o tratamento dietoterápico não é imunomodulador, né? É claro que a imunidade ela influencia bastante, mas isso é antes do paciente pegar Covid, né? Depois que ele pegou Covid, a conduta não é essa, né? Então, não existem estudos e também o parecer da Braskem não indica que a gente faça uso de dieta interal com imunomodulador. O que a gente usa lá no hospital é a dieta padrão mesmo. Se for um paciente que está tolerando super bem a dieta, não está distendendo, nem fazendo volume residual gástrico alto, a gente utiliza a dieta padrão polimérica, né, com alta densidade calórica. Agora, se for um paciente que, às vezes, né, tá em uso de rocurônio, né, começa a distender, a motilidade gástrica não tá tão boa, começa a fazer volume residual gástrico, aí, se for o caso, a gente troca para uma dieta oligomérica, né, para melhor digestão e absorção dos nutrientes. Bom, outro desafio para a gente também durante a pandemia foi a questão da paramentação, né? Eu não sei vocês, mas durante a faculdade eu não tive aula sobre isso, eu não tive treinamento sobre isso, né? Então, eu não tinha noção de qual era a ordem correta de se paramentar, né? Então, imagina só, você precisa colocar luva, você precisa colocar máscara adequada, que é N95, touca, face shield, proteção para o calçado. Então, a gente não tem noção, né, de como como que deve ser feita de forma adequada essa paramentação. Então, lá no hospital, a gente teve alguns treinamentos para a gente aprender direitinho como se paramentar. E aí vocês vão falar, mas tanto faz, né? A ordem, o importante é estar paramentado. Não, gente, não tanto faz, né? A gente precisa saber exatamente
qual é o primeiro EPI e qual é o último que a gente vai colocar e pôr, porque se de repente, vamos supor, você saiu da UTI Covid, tirou primeiramente a sua luva, e aí você vai tocar no seu avental, você já vai se contaminar inteirinho, você vai contaminar as suas mãos, você pode contaminar outras pessoas, contaminar superfícies, né? Então, a gente teve esse treinamento de paramentação lá, e depois que a gente teve o treinamento de paramentação, aí ficou tudo bem. Mas antes disso, realmente era uma dúvida muito grande que a gente tinha. Bom, pessoal, essa foi a minha apresentação de hoje. Eu tentei falar assim de uma maneira que vocês pudessem entender, mas se surgir dúvida, vocês podem perguntar. Eu estou super aberta a responder as dúvidas de vocês. Muito obrigada, Ju. Foi ótimo a sua apresentação. Eu tinha em mente, né, de que era o barulho, gente, me desculpa, mas é por causa da construção aqui do lado. Mas aqui também a gente está em construção e eu achei que eu ia falar, vocês iam ouvir o barulho do batuque, mas graças a Deus, bem agora parou. Eles não estão batendo. Aqui não tava também, mas eu abri agora o microfone e eles começaram a fazer barulho aqui do lado. Mas eu vou continuar. A gente imaginava, né, que era desse jeito, que tinha que envolver outros processos bem mais intensos, mas eu, pelo menos, não sabia tanto desse jeito. Eu fui atrás, eu li bastante coisa, mas é muito mais legal você ver de uma pessoa assim que tá te contando como realmente é. A gente tem um pouco na faculdade sobre paramentação, mas igual você falou, não é algo que você tá na prática e vai lá, tem que pôr, aí tem que tirar, porque a gente não tá lidando cara a cara com algo tão perigoso. E aí aprende bastante na prática, né? Sim, até porque na faculdade, se a gente tem a parte teórica, a gente aprendeu ali no momento. Depois a gente esquece, né? E o bom é que quando a gente está na prática, que a gente começa a internalizar o conteúdo dentro da gente, né? Exatamente. Muito obrigada, viu, pela sua palestra, foi ótima. Oi, Juliana, tudo bem? Tudo bem, e você? Também, tudo bem. Queria te agradecer pela experiência que você veio partilhar aqui com a gente. É sempre enriquecedor, né? Outros olhares, outras experiências, e é isso que a gente quer com essa semana de estudos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Ô, Juliana, eu me identifiquei tanto assim com as tuas falas em tantos momentos, porque eu estive na linha de frente também por quase um ano. Eu fiquei na linha de frente também, como você, no nosso hospital aqui. A gente tem um hospital universitário, né, aqui na PUC de Campinas, e eu trabalhava lá e fiquei na linha de frente por quase um ano. Então, você imagina que tudo isso que você relatou, né, que você passou, todo mundo que estava na linha de frente nos hospitais compartilha desses teus sentimentos nos mais diversos graus, né? E é muito interessante quando a gente olha para trás e vê tudo que a gente construiu de conhecimento em um ano e meio, né? Em março de 2020, a gente não sabia absolutamente nada, né, sobre Covid, a gente não sabia como conduzir um paciente. Olha hoje tudo que você trouxe de informação, né? E hoje, para agosto de 21, quase um ano e meio depois, a gente tem muita publicação, muita construção de conhecimento, muita ciência, né? E hoje a gente tem muito mais segurança. Hoje como você está aqui falando, né? Eu dou tanto de proteína, eu dou tanto de caloria, eu me paramento assim, eu me desparamento assim. Em março de 2020, a gente não sabia absolutamente nada, né? A gente não sabia se a gente podia pronar paciente, se a gente não podia pronar paciente, se pronava paciente eu podia dar dieta, eu não podia dar dieta, eu tenho que diminuir a infusão da dieta ou não precisa, enfim. A gente... Pode comentar. Ai, desculpa, não pode lembrar. Não, é isso, assim, eu me surpreendo muito quando eu vejo hoje alguém falando, né, dessas condutas terapêuticas na pandemia e ver o quanto a ciência se constrói, né? O quanto
o quanto isso é fantástico, o quanto é ciência, né? E a ciência é isso, a ciência está em evolução e a ciência muda e a gente precisa estar sempre antenado com isso, né? Isso é verdade. Você falou sobre a questão da prona, né? Hoje a gente sabe que quando prona o paciente, ele pode sim receber a dieta. Às vezes, né? Isso é na teoria, às vezes na prática até é difícil, né? A gente conseguir conscientizar a equipe disso, né? Mas a gente pode sim manter a dieta correndo enquanto o paciente estiver pronado. Não precisa diminuir a infusão da dieta, contanto que o paciente tolere bem, né? Então, se ele estiver tolerando bem, a gente pode manter a dieta plena para ele. Mas é claro que isso é na teoria, na prática nem sempre é possível. É difícil a gente conscientizar, né, a equipe que é importante o paciente receber a dieta plena. Então, assim, cada dia é um desafio, né? Todo dia é um desafio para a gente na nutrição. Cada dia é um dia, né? Cada dia é um dia. Então, esse era um comentário, né, que eu queria fazer dessa evolução e do quanto a gente constrói ciência e constrói conhecimento, e isso eu acho fantástico, né? E a outra questão que eu queria colocar aqui, que você também acabou falando, é a questão emocional, né, dos profissionais da saúde, de quem está à frente dessa pandemia. Assim, eu pelo menos olho para trás e falo, meu Deus, eu não sei com que coragem eu vivi isso, né? Não sei com que coragem. Na hora você tá ali no barco, você tá ali, né? Você toca, mas quando você para pensar nisso é surreal, né? Você fala, não sei com qual coragem a gente encarou tudo isso. Eu me lembro do exato minuto quando chegou a notícia pra gente na nossa sala, assim, estamos internando o nosso primeiro paciente de Covid. O primeiro paciente de Covid de Campinas internou no Hospital da PUC, sei lá, talvez dia 16, 17 de março do ano passado. E eu me lembro do exato minuto que essa notícia chegou na nossa sala e na primeira hora, no primeiro minuto, você pensa, meu Deus, aonde é a saída? Por onde eu vou embora, né? E depois, nos minutos seguintes, você fala, eu tô aqui, eu tô nesse barco, vamos lá, né? A gente nunca pensou que a gente viveria isso um dia. Nossa, eu nunca imaginei na minha vida que eu viveria uma pandemia, ainda por cima sendo linha de frente, né? Quando começaram a vir as notícias, a gente achou que ia ser algo que ia ficar ali restrito à China. Na verdade, não foi para o mundo inteiro. Realmente é um baque muito grande, né? Que nem você falou. Hoje a gente olha para trás e não sabe como foi que a gente conseguiu, né? Mas a gente conseguiu. Na verdade, a gente ainda vem conseguindo, porque a pandemia ainda não acabou, né? Amenizou muito, né? Graças à vacina. Então a gente vê aí as quedas diariamente, mas a gente também não pode descuidar. Exato. Né? Porque ainda assim tem muita gente cuidando. Claro. Eu acho que além disso, além da vacina, hoje a gente tem conhecimento, né, Juliana? A gente sabe como lidar, né? A gente sabe como proceder, a gente sabe em que momento testar, como isolar, como. Então, isso vai trazendo uma segurança também, né, para quem está ali na linha de frente, né? A gente tem algumas perguntas, Juliana. Deixa eu fazer aqui, porque senão eu fico também só eu falando, que é um assunto que eu gosto muito. Tem uma pergunta aqui no chat, assim. No chat não, desculpa, no nosso Forms. Obrigada por compartilhar seu conhecimento. É feito um cálculo para determinar quantidade de alimento que será entregue para cada paciente com Covid? Ou é um prato padrão para todos? Aí a pessoa diz, meu pai ficou internado e para ele era pouca comida. Então queria saber se há esse cálculo. Acho que ela está falando de dieta VO aqui, né? Juliana travou, gente? Acho que sim. Travou. Travou, né? Ixi. Acho que sim. Olivia, vê com ela aí se ela consegue entrar de novo. Eu vou ver aqui. Só um minuto. Tá bom. Bom, gente, eu não sei quem fez essa pergunta, ela tá sem nome aqui, mas eu acredito que você está perguntando via oral, né? Não interal ou parenteral, como até a Juliana falou que existe sim um cálculo de meta que a gente segue, mas realmente das dietas via oral a gente tem um padrão, né? A gente tem um manual de dietas
Então, normalmente existe um padrão de dieta geral, de dieta branda, de dieta pastosa, de dieta leve, de dieta líquida. Então, claro que é esse padrão. Claro que na medida do possível a gente individualiza isso, porque a gente sabe que as necessidades são diferentes, né? Então, na medida do possível, né, de como a equipe ali consegue avaliar, isso pode ser sim individualizado, claro, e aumentar ou diminuir a quantidade de alimentos de acordo com a necessidade do paciente, tá? Mas tem um padrão. Eu respondi pela minha realidade, né? Vamos esperar ver se a Juliana volta. Não, eu acho que ela vai voltar. Acho não, ela vai voltar sim. É que fechou o Teams dela, ela já tá tentando voltar. Ok, Lívia. Já coloquei ela de volta. Oi, Juliana. Respondendo à pergunta, quando é dieta por via oral, a gente não faz cálculo, né? A gente tem dietas padrões do hospital, né? De acordo com cada consistência. Então, dieta geral é um padrão, dieta leve é outro padrão, dieta pastosa é outro padrão, e a gente tem uma quantidade, né? E de acordo também com o recipiente onde a gente serve, né? Então, é uma quantidade que é padrão para todo mundo. Mas é claro, quando acontece de um paciente referir para mim, olha, eu tô com muita fome, só isso daqui não tá me satisfazendo, eu costumo entregar 2 marmitas para esse paciente, né, nesses casos. Sim, ou pelo menos reforçar a quantidade, né? Também dá para fazer, né? Tem uma outra pergunta aqui da Gabi. Muito boa sua palestra, obrigada por compartilhar. Em meio a tantas dificuldades dentro dos hospitais na pandemia, qual o maior aprendizado que você tirou disso tudo? Ai, gente, resiliência. Eu acho que foi o maior aprendizado, sabe? É saber lidar de forma consciente e manter a calma no meio do caos. Eu acho que esse foi o maior aprendizado, assim, sabe? É verdade. Tem uma outra pergunta aqui da Isadora. Ela pergunta como você trabalha a sua questão emocional dentro do hospital? Olha, é a pergunta do milhão. Vai. A pergunta do milhão, né? Eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas, assim, lá no hospital, nós somos um grupo de residentes muito grande, né? Então, nós procuramos sempre conversar um com os outros, expor as nossas angústias, né? Conversar com a nossa preceptoria, né? Então, eu acho que é a maneira que a gente tem de desabafar, né? E trocar experiências com outras pessoas, para a gente observar que não é só eu que estou angustiada, existem outras pessoas também, né, nessa situação. E eu acho que o apoio que a gente dá um para o outro ali é muito importante, né? A gente não está sozinho, né? Isso de alguma forma conforta, né? Não resolve, né? Mas conforta. Não resolve, gente, não Mas resolve. Conforta. Porque, apesar de confortar, a gente sente medo todos os dias, o tempo inteiro, é uma doença invisível, né? Não é só idoso que pega, jovem também. Todos nós podemos pegar, infelizmente, vir a óbito, né? Então a gente sente esse medo, sim, né? Diariamente, mas é isso, é conversar com outras pessoas, expor as nossas angústias, os nossos medos. E é isso, é compartilhar, né? Para ver se conforta um pouquinho o nosso coração. E uma coisa que eu sempre falo para os nossos alunos aqui, quem está lá no estágio do hospital já me ouviu falando isso, e quem ainda vai passar vai me ouvir. A gente precisa, quando a gente trabalha no hospital e quando a gente lida com outras vidas, a gente precisa entender que a gente tem que ter empatia, mas entendendo que aquele sofrimento não é nosso. Né? Senão a gente não trabalha, senão você não vai trabalhar no dia seguinte. A gente precisa ter muita empatia e saber que o seu paciente, ele não é só um paciente, ele é o familiar, né, de outra pessoa, ele é o amor de alguém, né? Então a gente precisa lidar com muita empatia, cuidar com todo o carinho do mundo e, claro, não se sobrecarregar, não voltar para casa com esse sentimento às vezes, porque às vezes a gente se sente insuficiente, né? A gente vê um óbito e se sente insuficiente, a gente
né, se pergunta, poxa, o que é que eu poderia ter feito mais, né, para ter evitado isso? Mas a gente precisa entender que nem tudo depende só da gente, né? E essa é uma realidade, né, dos hospitais. Eu costumo dizer que o hospital é um lugar de esperança, não é um local de tristeza, não é um local de morte. É um lugar de esperança, é onde as pessoas chegam doentes e querem sair de lá vivas e querem sair de lá bem, né? E é assim que a gente tem que ver. Com certeza. Juliana, uma última pergunta, que a gente está aqui com o nosso tempo também já finalizando. A última pergunta é da Luísa. Você tem alguma dica para os alunos que pretendem seguir nessa área hospitalar? Na área hospitalar, como residente, Não, acho que ela está falando enquanto carreira, né? Enquanto seguir na área hospitalar e uma dica para quem quer seguir essa área. gente, para quem quer seguir essa área, a dica que eu dou é estudem sempre, porque é uma ciência e a ciência ela está em constante mudança, né? Então procurem se atualizar o máximo possível para que vocês consigam ter as melhores condutas com o paciente de vocês. A nutrição clínica hospitalar ela é uma área assim maravilhosa. Eu acho que todas as áreas da nutrição são áreas maravilhosas, né? A nutrição clínica também. A gente aprende muito, a gente vivencia muitas experiências bacanas. Mas é isso, a dica que eu dou é não parem de estudar. O estudo não acabou quando vocês se formam. Aí é que tá, porque a gente vai ter que estudar muito mais, porque apesar de ser, às vezes, 4, 5 anos de faculdade, a gente só aprende o básico do básico, não dá para aprender tudo na faculdade. Então, quando a gente está ali na prática, é o momento que a gente tem para aprender mais, cada vez mais, né? Mas a gente também precisa se atualizar sempre. Acho que essa é a dica maior que eu dou para vocês. Se atualizem, não tenham preguiça de estudar, busquem sempre o melhor de vocês. É isso. E eu acho que para quem quer, não só no hospital, né, mas na área clínica, quem tem essa intenção de seguir essa área, voltando para o tema da nossa palestra aqui, né, Juliana, é pós-pandemia. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe. A gente ainda está vivendo a pandemia e as consequências, né, em termos clínicos, em termos nutricionais, a gente não sabe ainda o que vem e pelas próximas décadas, né? Então, o profissional que vem para a clínica, que vem para o hospital, tem que estar preparado para lidar com ambulatórios e com pacientes aí pós-pandemia, né? Aqui em Campinas eu sei já de 2 ou 3 hospitais que têm ambulatórios pós-pandemia, né? Que a gente vai lidar com essa realidade aí talvez pelas próximas décadas. É verdade, a gente não sabe como que vai ser isso ainda, né? Acredito que vai ser um outro desafio para a gente, né? Ter que aprender como lidar com esses pacientes pós-pandemia. Vai ser... São vocês, gente. São vocês que estão vindo para o mercado aí em pouco tempo. Vai ser com vocês. Uhum. Né? É verdade. Juliana, então acho que a gente pode encerrar, né, Lívia? Obrigada, Juliana. A Lívia vai encerrar com você, tá bom? Tá bom, muito obrigada, viu? Ju, eu nem tenho assim o que falar. Eu não sei. Eu nunca fui, sempre, na verdade, desde criança, eu nunca gostei da área de hospital, né? Nunca gostei de hospital na minha vida. Então, eu não penso em algo que eu siga isso. Mas conforta saber que tem profissionais como você e profissionais outras, assim, que querem o bem da pessoa. Que estão, tipo, mesmo com isso tão complicado, com a pandemia, eles estão lá insistindo, estudando. E nesse pós-pandemia, a gente não sabe, ainda tem muita gente estudando, ninguém vai deixar para trás. Então, isso conforta bastante. E o meu medo sempre foi mais ou menos esse, eu pegar muito o que o outro sente e aí eu não consegui lidar com a situação. Então, eu pensei agora e falei, não, realmente assim, a pessoa tem que ser muito boa no que faz, tem que amar muito o que quer fazer, porque é uma missão assim muito difícil, que eu acho que eu sofreria um pouco para isso. É verdade, tem que ter um psicológico forte mesmo. Nossa, Tem razão. Tem que ser forte, muito forte.
Mas muito obrigada por estar aqui, por finalizar a nossa semana de estudos. Foi muito, muito gratificante poder ouvir que existe uma esperança no final do túnel e profissionais como você, assim. Imagina, gente, eu que agradeço. Eu gosto muito de palestrar, eu gosto muito de falar sobre a minha rotina, sobre as experiências. Então, para mim é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Então, eu só tenho a agradecer do fundo do coração pela oportunidade de hoje. Nós que agradecemos. Bom, muito obrigada, Juliana, com uma excelente fala, você finalizou, a Camila também, Camila completar para esse cenário que nós estamos vivendo e vamos viver muito ainda, e que vocês serão os profissionais que atuarão nesse pós-pandemia aí por muito tempo ainda. E estamos aqui, né, Camila, para ajudar, para apoiá-los. Espero que vocês tenham gostado do evento. Então agora a gente finaliza esses 3 dias da semana de estudos. Agradeço imensamente a comissão. Gostaria até que, se pudesse, a comissão abrisse a câmera para dar um oi para os participantes, para que a gente possa conhecer, todos possam conhecê-los, que os bastidores rolam, né? Né, Camila, Lívia. Então, e aí a gente está disponível pelas redes sociais, então a Semana da Nutrição, o Insta da ODA, da Atlética, tá? Agradeço também o Luiz e a Lívia, representando o Luiz aqui, que representou muito bem. E muito obrigada a todo mundo. Lívia, tem mais sorteio? Tem. Então eu vou deixar você com a Giovana para fazer o sorteio. Gente, só não esqueça de fazer o check-out. Tá liberado até 3h30, ainda são 3h10. 3h30 a gente vai fechar. Ok. Bom, finalizamos oficialmente.